Eu não preciso ser reconhecido. Povo de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Nova Gospel News, amém? Hoje nós temos aqui um grande amigo aqui da Realiza Produções, um homem que é a palavra de Deus, Arthur Lopes, da nossa equipe, uma grande entrevista, e brevemente vai estar com o senhor DVD, não é isso? Isso, Renato, graça e paz, povo de Deus. O DVD que nós fizemos a gravação agora na segunda-feira, na Advec, em São Gonçalo. Aí agora está indo para a edição e já estará disponível para o povo de Deus receber a impactante palavra que foi ministrada na segunda-feira passada. Jesus, então, vocês aí estão querendo aí conhecer um pouco desse grande evangelista, homem de Deus, que eu vou dizer com sua esposa, muito simpática, também, eu quero fazer um programa também, mas também ali, medo, mas isso eu falo para vocês. O casal de Deus é assim, sempre unido, sempre junto, e você dá sempre um bom testemunho de Deus. Então nós estamos aqui com o nosso livro para fazer essa entrevista, conhecer um pouco do evangelista e conhecer esse trabalho dele aí. Vamos lá. Meu amigo, como que surgiu esse projeto? Bom, tudo foi assim muito abrupto, né, na minha vida. Logo assim que eu me converti, eu fui passar uma semana em Minas Gerais, estava vivendo um momento difícil da minha vida, e eu lembro que no terraço, na casa da minha tia, eu disse para o Senhor que, já que Ele estava me trazendo para a presença dEle, eu não queria ficar sentado no banco, eu queria falar do amor dEle para as pessoas. E ali brotou no meu coração um desejo de começar a pregar o Evangelho. E Renato, foi engraçado que eu comecei já a servir o Senhor pregando o Evangelho. Com mais ou menos 3 semanas de convertido, eu congregava na Assembleia de Deus de Ponte Paraguai, eles tinham um programa de rádio, e eu já comecei a pregar na rádio, naquele programa. E assim começou o meu ministério. E já são aí 10 anos de caminhada na presença do Senhor Jesus. Amém, amém. Aí no caso você quer ser a produtora que te ajudou? Então, o Diego, nós somos amigos, como eu estava te falando, já há mais ou menos uns 9 anos. Congregávamos juntos, ele foi levantado evangelista junto comigo, e eu soube que ele estava fazendo, né, esse trabalho de assessoria e produção. Surgiu uma proposta de uma outra pessoa querendo me assessorar. Só que eu não conhecia essa outra pessoa, não sabia como funcionava muito bem o trabalho, e lembrei que o Diego tinha esse trabalho. Então eu procurei o Diego, nós conversamos, ficamos de depois sentar para acertar alguma coisa, ver se realmente iríamos começar o trabalho junto. Mas aí Deus fez arder no meu coração, fez no dele, antes de acertarmos qualquer coisa no papel, ele já fez a minha agenda e dali a gente não parou mais de trabalhar junto. Eu e o Diego tem sido uma bênção, uma família Realiza, né? Porque lá nós somos uma família. E um trabalho muito bonito. E nesse trabalho, o que você pode contar para a gente do que está nesse novo trabalho que você teve seu? O que tem esse trabalho? Quais são os conteúdos que você colocou? No caso, esse trabalho que você fez, você colocou vários assuntos da sua parte, né? A gente da Realiza te ajudou em algumas partes, mas o que você pode dizer para a gente desse trabalho seu? Bom, o trabalho ele é de cunho evangelístico. O intuito é poder alcançar outras vidas, porque eu sempre acreditei que o bom do nosso ministério, daquilo que Deus confiou na gente, é não fazer com que a bênção morra em nós, mas ela tem que alcançar as vidas que estão ao nosso redor. Então o intuito do trabalho é levar a palavra de Deus, através do meu ministério, a lugares que talvez eu nunca chegue, que eu nunca vá, que pessoas possam ouvir aquilo que o Senhor tem me dado durante o tempo. Então esse trabalho, o intuito dele é semear a boa semente da palavra de Deus. E nisso a Realiza tem sido um grande instrumento para poder me ajudar a desenvolver esse ministério. Eles têm cuidado bastante de mim. Então, vendo que o trabalho é um trabalho forte, né? Um trabalho, no caso aí, esse trabalho todo, toda essa parte de montagem, você participou de tudo então, né? Participo de tudo, desde da escolha do tema,
a arte, a produção, eles participam com a gente de tudo. A gente senta do ladinho e eles vão lançando as ideias e mostrando para a gente vai tomando as decisões todas em conjunto. É bem participativo o nosso envolvimento, é bem participativo. Amém. Mas aí, no geral, nesses trabalhos seus, qual é a intenção sua, assim? Algo que você falou, de alcançar várias pessoas, todo mundo, né? Países, estados, mas o evangelista Átila Lopes, qual foi a intenção de fazer esse trabalho? O evangelista, ele sabe que o evangelista ele trabalha mais com você, no teu coração. O que Deus colocou no teu coração para fazer? Então, Renato, como eu estava falando para você, tudo na minha vida aconteceu de forma muito intensa. Então, eu tenho o desejo no coração de que as pessoas que me conheceram antes, que tinham uma visão da minha pessoa, que essa visão seja modificada. Eu quero realmente ser reconhecido no cenário, mas como um instrumento de Deus. Eu não estou com esse trabalho atrás de fama, de nada disso. O meu intuito é viver também de forma comprobatória o que disse o profeta João Batista. Importa que eu diminua, mas que o meu Senhor cresça. Então, o meu grande sonho, a minha grande realização é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, glorificado. Por exemplo, teve uma grande alegria para mim na segunda-feira passada, na gravação do DVD, que dentre os amigos que estavam ali prestigiando, assistindo, tinha uma filha da fé, a Luciane, uma menina que nós ganhamos para Jesus, um dia pregando na igreja, depois pegamos a amizade, cuidamos dessa alma e ela estava lá, se alegrando. Então, no dia da gravação, na hora que estava ministrando, olhar para a nave da igreja e ver ali um dos frutos do meu ministério, isso é bastante gratificante. É mais uma pessoa que professa a fé, que está salva em Cristo Jesus e glorificando o nome dele. Isso é o êxtase para mim. Amém. Nessa passagem toda do nosso amigo aqui evangelista, qual foi a passagem que mais marcou a sua vida? Acredito que você já vivenciou muitas coisas, né? Deus tem te dado muitas bênçãos, você tem sido um canal de bênçãos de muitas pessoas. Mas o que mais marcou a tua vida, Renato, esse momento, para mim, foi único. Rapaz, foram muitas coisas que aconteceram. Mas eu acredito que a grande restauração da minha pessoa, a construção da minha família, foi o que de mais impactante Deus deu para mim. O meu casamento foi muito impactante, foi debaixo de muito milagre, foi debaixo de muito governo de Deus. O nascimento do meu filho foi num momento também muito difícil da minha vida e Deus me renovou a esperança com o nascimento dele. Então a formação da minha família, minha esposa que está aqui conosco, a irmã Aline Lopes, a nossa união foi muita luta, foi debaixo de muita gente lutando contra, e Deus foi gradativamente, dia após dia, provando que a minha família foi um projeto que nasceu do céu. Então isso foi o que mais marcou a minha vida. Foi o Senhor ter dado a família que eu tenho hoje. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte da vida da Aline, por ter o Ariel como filho. Eles são, eu costumo dizer para ela que olhar para ela e para o meu filho é ter a certeza de que Deus me ama e cuida de mim. Então a formação da minha família foi o mais marcante na minha vida. Então, um testemunho, você aquelas pessoas que estão aí desesperadas, aí, mais de família, não tem condições de, eu vou casar como? Se esperar em Deus, buscar e trabalhar. Com certeza. Deixa eu contar um pedacinho. Não, um pedacinho não, quero que você fique à vontade. Hoje o tempo é todo contigo, vamos lá. Eu quando conheci o Senhor Jesus, foi algo muito interessante na minha vida. Eu era de um outro segmento religioso, e quando eu comecei a namorar a Aline sempre falava do Senhor Jesus para mim. Ela estava afastada do Evangelho, mas só quando ela vinha falar de Jesus para mim, aquilo me irritava. Eu era espírita na época, então não aceitava muito bem o plantio do Evangelho em mim. Só que aconteceram algumas coisas na nossa vida. Ela perdeu um filho que a gente esperava, a gente veio se separar, eu perdi os amigos que eu tinha na época, todos se afastaram, eu perdi emprego, eu fiquei sem chão. Então foram 5 dias que eu lembro de muita agonia. Foram 5 dias onde eu emagreci 11 quilos,
onde eu ia todo dia, depois das 10 horas da noite, pegava o meu carro e subia Niterói Manilha em direção a Itaboraí, procurando um caminhão, que o meu intuito era acabar com a minha vida. E por incrível que pareça, das 22 horas para lá, subindo o horário de pico de caminhão, eu não conseguia errar para achar o Senhor Jesus, ou Ele me cegou, Ele escondeu todos os caminhões da estrada naqueles 5 dias. E eu lembro que num domingo eu acordei, fui para o muro da casa da minha mãe e lembrei do Jesus que a minha então, na época, ex-namorada, falava para mim. E naquele dia eu lembro que eu olhei para o céu e falei para o Senhor, eu falei, se o Senhor é verdade, se o Senhor tem todo o poder mesmo que ela falou, se o Senhor mudar a minha vida, eu te sirvo e nunca mais eu te abandono. Quando eu acabei de falar isso, olhando para os céus, um amigo meu de 18 anos, que a gente já se conhecia, há 18 anos que ele era evangélico, nunca havia me feito um convite para ir numa igreja ou coisa parecida. Nesse dia ele perguntou como é que eu estava. Então eu disse para ele que eu estava muito mal, que eu iria entrar na primeira igreja que eu achasse com as portas abertas. Ele me perguntou, qual igreja você vai? Eu disse, já te disse, é a primeira que eu achar aberta. Se eu descer aqui a rua da minha mãe e a igreja Santo Antônio ali estiver aberta, é ali que eu vou entrar. Ele falou, não, você hoje vai comigo na igreja ali congregacional de Barreto Galvão. Nós entramos na igreja de Barreto Galvão naquela noite, 7h30. Quando foi mais ou menos 8h20, o pastor pregava sobre a caverna de Adulão. Parecia que o Marcelo tinha contado a minha vida para esse pastor. E ali eu dobrei o meu joelho, sem apelo, sem nada, e naquele dia eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Literalmente, sem apelo, sem nada, saí de lá já com a minha vida em Cristo. E eu te digo que com 1 semana e meia, a Aline me procurou, nós conversamos, Deus restaurou o nosso relacionamento, 6 meses depois noivamos, 6 meses depois casamos, 1 ano depois nasceu o Ariel, já está ele com 7 anos de idade e a gente está aí há 10 anos de felicidade, transpondo as dificuldades que o Senhor vem nos ajudando a transpor. Amém. Uma história muito bonita, né? Essa história está no DVD também, hoje foi exclusivo aqui? Foi exclusivo, hoje aqui foi exclusivo. No DVD nós ministramos a palavra, nós pregamos subordinado ao tema Deus no banco dos réus, onde usamos a referência de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 10. Poxa, testemunho muito forte. As pessoas que estão achando que não vão ter nada na vida, que não vai dar nada certo, você mostra que Deus é poderoso. Deus é poderoso. E foi assim, Renato, naquele episódio que eu te falei, que eu subi em Minas, eu estava vivendo toda essa tempestade. E eu lembro que no terraço de Minas Gerais, na casa da minha tia, eu disse para o Senhor que eu abria mão de todos os meus planos. Eu disse para o Senhor que eu abria mão de tudo aquilo que eu desejava. Que eu estava convicto que o que Ele tinha para mim era o melhor. Porque eu descobri que na palavra dele estava escrito que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E no momento em que eu desisti, abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos, o Senhor renovou sobre mim os planos dele e também concedeu o desejo do meu coração. Eu ali descobri com esse episódio que Deus não dá nada para a gente que a gente não tenha condições de abrir mão para Ele. E aqui também, Deus não faz nada que a gente pode carregar. Às vezes a pessoa está se reclamando da vida, não testemunho dele. Poxa, Deus fez isso comigo, mas Deus só te dá aquele fardo porque Ele sabe que você é capaz. É verdade. Então, se aconteceu tudo na tua vida, isso quer dizer que Deus falou, não, Ele é capacitado para segurar isso tudo. Ele é capacitado para mostrar qual que eu sou maravilhoso na vida dele e para dar testemunho. E foi milagre de Deus, porque quando nós casamos, estávamos os 2 desempregados, nós tivemos uma festa linda, nós fomos passar a lua de mel em Paraty, com condições de estender o prazo que a gente tinha traçado. Então, tipo assim, foi tudo muito lindo, O Senhor nunca, Renato, nesses 10 anos que nós estamos juntos, nunca nos faltou nada. O Senhor sempre nos socorreu em todas as nossas dificuldades. Eu glorifico a Deus, porque, em verdade, nem quando nós não permanecemos fiéis a Ele, mesmo assim Ele não muda, Ele permanece fiel na nossa vida.
Então, deixa eu tentar aqui entender, você pode me corrigir. Praticamente você deve viver como se fosse um agradecimento a Deus. Isso. É mais uma promessa que o Senhor está cumprindo na minha vida, porque, em verdade, para você, eu não tinha condições humanas nenhuma de promover tudo isso. Está sendo milagre. Tudo na minha vida que diz respeito ao meu ministério é milagre de Deus. Tudo. E eu sou muito grato, e é onde que eu às vezes até brinco com a minha esposa. Quando a nossa fé começa a esmorecer, Deus vai lá e mostra que é possível, que ele não depende das circunstâncias que lhe cercam, mas o milagre está nas mãos dele, porque ele é todo poderoso. Mas, agora rapidinho, se vamos dizer que na igreja que a gente chamar para você dar uma palavra lá na igreja, né? Qual o telefone que a gente poderia te achar? Bom, o telefone para poder me achar é o 3857 0662 ou 7882 4160. 7882 4160. Realiza Produções. É só falar com o Diego Pérez, que é o que cuida da minha agenda, trata de mim lá, é tudo com ele. Você falou, uma família, né? Tudo organizado, tudo certinho, né? Tudo certinho. Lá é uma família, da produção, da design. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Lu. A Lu, eu brinco com ela, digo que ela é a melhor design do mundo. É a menina que cuida da nossa imagem. Tem o Diego, parece pai e mãe da gente. Todo o cast da realiza, os cantores, o Gabriel Rezende, o Diego Rocha, a Adriana Félix. É um pouco o pastor, o Exley, são todos assim muito unidos, a gente está sempre apoiando um ou outro, e a vitória de um é a vitória de todo mundo. Lá nós somos uma família. Isso aí, então, se você conhece, no caso aí, se você está aí desanimado, não sabe onde vai querer lançar um DVD, né? É só procurar o Diego Pérez. Realiza Produções. Né? Realiza Produções. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Já me falou já do seu DVD que já está chegando, mas não está aqui ainda. Ele está em processo de edição, né? Que nós fizemos agora foi segunda-feira passada, faz o quê? 3 dias, né? Foi dia 21 agora que nós fizemos a gravação, lá na Adveg São Gonçalo. Queria aproveitar e mandar um abraço para o pastor Alex Alves e para o pastor Silas Malafaia, que nos abriu as portas. E ele agora está em processo de edição. Vai tudo sair do processo de edição, aí vai para o acabamento, ainda vai ter as cópias, e já, um espaço de tempo aí não muito longo, já ele vai estar disponível. No Natal, já para ter já hoje no Natal? Acredito que já dê já, no Natal já dê já. Em nome de Jesus. Inclusive vou trazer uma cópia para cá para que a gente esteja fazendo um sorteio aqui para os amados. Amém, querido? E presenteando você também, né, querido? Não, a gente tem que trazer para cá para a gente mostrar pessoal esse testemunho maravilhoso seu aí. Amém. Quer dizer, nem todo mundo hoje pode participar, para poder estar ouvindo, mas vamos marcar de novo aqui uma segunda etapa. Por isso, nós também estamos entrando pelo Facebook da rádio. É hoje. Então, a gente vai fazer a segunda vez, a pessoa pegar a benção, até a segunda chance a pessoa pegar a benção aí. Então, eu posso dar a benção. Mas, eu só tenho a agradecer a Deus também por você estar aqui hoje. É um privilégio da rádio hoje, do amado aqui, porque a rádio ela tem o seguinte segmento: todo aquele que fala de Jesus, para a gente, é uma estrela preciosa. E com certeza você é uma estrela preciosa. Eu acredito que com a sua palavra muitas pessoas foram impactadas, foram salvas. É que eu falo para as pessoas, vocês que estão ouvindo a entrevista com o nosso amigo Átila Lopes, se você já teve sua vida impactada com as palavras dele, vem para cá, bota seu testemunho. Vamos impactar o mundo com isso. É isso aí, às vezes, poxa, eu estava triste, poxa, eu estava lá, cliquei lá e eu estava ouvindo lá a pregação desse amado. E outra coisa, você além de DVD, você congrega em algumas outras igrejas ou você tem sua igreja própria? É uma tradicional. Eu congrego na igreja Fé para Todos, do pastor Samuel Brito, na frente da praça de Nova Cidade. Eu congrego lá com o pastor José Brito, é o homem de Deus, que tem cuidado de nós, cuidado do nosso ministério. Amém. O que você tem a dizer agora para esses casais de hoje em dia? O que o nosso evangelista tem a dizer para esses casais hoje em dia? O que eu tenho a dizer para os irmãos é que tudo aquilo que nós fazemos enraizados no Senhor Jesus não tem como dar errado. Então,
O melhor a fazer na vida de todo casal é colocar a sua vida, a sua confiança nas mãos do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, se faz também necessário, Renato, que a gente esteja enraizado na sua palavra. Não desviar dela para direção nenhuma e fazer conforme tudo que nela está escrito para nós. Sendo um livro verdadeiro diante de Deus, agindo com Ele com sinceridade. É o que eu e minha esposa temos feito diante do Senhor. Desde quando nós somos namorados, estamos procurando viver em temor com Deus, botamos diante dele todas as nossas dificuldades, não só dificuldades financeiras, isso não, mas as nossas próprias fraquezas, as nossas mazelas, jogamos tudo sobre os pés do Senhor, porque como diz a palavra, é Ele que tem cuidado de nós. Fazendo isso, eu garanto, não tem como dar errado. E nesse seu trabalho novo, seu primeiro trabalho, não é isso? Isso, o DVD é o meu primeiro. Quais são os assuntos abordados nesse trabalho nesse novo DVD? Bom, no meu DVD, a mensagem girou em torno de Deus no banco dos réus. Foi um texto que nós pegamos ali no livro de Jó, nós baseamos a nossa mensagem ali, para poder mudar um pouco a visão. Porque quando você pega a história de Jó, Renato, você tem a tendência de acreditar que ele é o personagem principal do livro. Você tem a tendência a acreditar que Jó foi provado. E nisso a gente acha que a todo momento nós somos o personagem principal de nossas vidas e nós somos provados o tempo inteiro. Mas se você parar para analisar bem o livro, você vai perceber que isso não é uma totalidade. Por quê? Na conversa que houve no âmbito celestial entre Deus e Satanás, quando o Senhor diz a Satanás, olha, tu observaste o meu servo Jó, homem igual no ar sobre a terra, homem reto, fiel, temente a Deus e que desvia-se do mal. O inimigo o acusa de Jó ser sincero a Deus, ser fiel, porque Deus o cobria de bênçãos. Deus cobria a vida de Jó de bênção, a família de Jó de bênção, os servos de Jó de bênção, a casa, tudo que Jó tinha e todos que o cercavam eram cercados de bênção. Por isso Jó era fiel. Quando a gente olha assim, a gente imagina Jó como um personagem principal. Mas se analisarmos bem, quem estava sendo acusado ali, não era Jó de fidelidade, mas era Deus de comprar a amizade do homem. Era como se Satanás estivesse dizendo, olha, você comprou a amizade dele. Então, o tema da mensagem, a mensagem em si, ela gira em torno de que se nós temos condições de termos amizade com Deus, independente dele operar ou fazer aquilo que deseja o nosso coração. Se somos amigos de Deus por aquilo que Deus é, ou se somos amigos de Deus por aquilo que Deus nos dá. Porque conhecendo o nosso Senhor, nesse tempo que eu tenho de caminhada, o meu Deus é um Deus que não faz barganhas. Ele não faz barganhas. Esse evangelho de barganha é uma ideia de Satanás. Lembrando sempre que na tentação de Cristo no deserto, foi Satanás que disse, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Deus não faz barganha. Ou você o ama, ou você não o ama. Isso aí. Forte demais. Glória a Deus pela sua vida aí. E me alegrou muito esse tema, porque alcançou não só os irmãos na fé, mas, por exemplo, a minha irmã estava lá, minha irmã ainda não professa fé, era a primeira vez que elas estavam vivendo ministrar a palavra, e ela saiu de lá impactada. Minha mãe estava me contando ontem à noite que elas foram para a casa de umas amigas dela, e minha irmã estava lá dizendo que estava super feliz, orgulhosa, emocionada, estava chorando, aquele negócio todo. Isso impactou minha vida, saber que a minha irmã foi impactada pela palavra de Deus e o instrumento fui eu. E aquilo me deixou muito feliz. O noivo dela também mandou mensagem para mim, dizendo que foi impactado pela palavra. É um rapaz que ainda não professa fé, mas eu acredito que em breve o meu Senhor estará alcançando também a vida deles. Mas, para você falou, para você formular todo esse trabalho seu, foi como? Você estava em casa escrevendo? Você estava... Como que você formulou? Tipo assim, poxa, eu agora vou fazer agora o meu DVD, aí Deus deu as palavras, como que foi? Como que surgiu? Surgiu como uma ideia do Diego. Ah, foi? Foi o Diego. O Diego falou assim, vamos gravar um DVD? Aí eu falei assim, vamos. Também era, porque tipo assim, a gente quando ingressa
no ministério, a gente idealiza muitas coisas. Mas, Renato, eu procuro não viver preocupado com isso. Porque se o amanhã Deus pertence, eu cuido do meu hoje. Então eu procuro viver hoje com Deus, viver hoje com a minha família, viver hoje com meus amigos, ser um instrumento de Deus hoje, porque o amanhã Ele cuidará. Basta cada dia o seu mal. Então quando Ele falou para mim, vamos fazer a gravação, era um desejo? Era um sonho? Era. Mas eu aproveitei ali a oportunidade. Isso é um sonho já no passado já. Como eu disse para você, eu tenho um sonho de no cenário ser reconhecido como um homem de Deus, no cenário ser reconhecido como um instrumento de Deus. É diferente você sonhar com reconhecimento e sonhar com fama. O meu sonho é viver, por exemplo, aquilo que Eliseu viveu, de andar pelas ruas, ainda que as pessoas não conheçam o meu nome, mas olhem para mim e digam, eu vejo que aquele ali é um santo homem de Deus. Entendi. Às vezes a pessoa não entende. Foi até posso ter falado isso, que às vezes a pessoa não está entendendo aí, ouvindo em casa, o seu reconhecimento não é fama. O seu reconhecimento falar, olhar para o seu semblante, para os seus olhos. Eu não estou vendo agora falar esse é o nome de Deus. É por esse homem, se esse homem falar, é profeta. É profeta na minha vida. Porque tem coisas do passado, tipo assim, eu não gosto de lembrar o passado. O nosso próprio Deus pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento. Então eu não gosto, eu costumo dizer que é testemunho. Esse negócio que você vê, que eu fiz, que eu aconteci, aquele negócio todo. Mas conforme eu estava te dizendo assim em off, eu não era visto como homem de Deus. Eu era visto, sobre mim haviam outros adjetivos pejorativos. Então, ser reconhecido como homem de Deus, para mim, hoje é a maior alegria do meu coração. Ouvir, por exemplo, como de vez em quando eu ouço, a minha esposa às vezes diz assim, se tem uma coisa que meu marido nasceu, foi para pregar a palavra de Deus. Isso aí foi para o que ele nasceu. Às vezes eu olho assim para ela talvez nem saiba a dimensão do impacto que isso tem para mim. Porque é nisso que eu me regozijo, em hoje ser reconhecido como um homem de Deus. É ter filhos na fé. Inclusive eu queria aproveitar o ensejo aqui para mandar um abraço para o meu filho na fé, Douglas Coutinho, que acabou aqui de mandar uma mensagem, dizer que está nos ouvindo aqui. Meu filho, que Deus te abençoe, que é um dos frutos do meu ministério. Então é isso, esse tipo de coisa que me regozija a alma. Foi ver meu filho, do nada, no dia da gravação, 7 aninhos, segurar a mão da minha esposa e começar a interceder pela gravação do DVD. Sem que ninguém estivesse fazendo, espontaneamente começou a orar. Como foi também no aniversário do priminho dele, que quando pediram para eu orar, ali abençoar aquele momento, ele falou assim, não, eu que quero orar. E ele orou, Renato, apesar de criança, mas as palavras que ele usou foram de uma gravidade tão intensa que as pessoas se emocionaram, começaram a chorar. E às vezes eu fico perguntando até a Deus se ele tem noção, se meu filho tem noção do que pede. Porque, por exemplo, no aniversário ele pediu assim, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, vasculhando o fundo do nosso coração. Como é que uma criança de 7 anos de idade, ele pede para que Deus vasculhe o profundo do coração das pessoas. Quer dizer, isso aí só pode ser exemplo em casa. E nisso aí eu agradeço a Deus, porque tanto eu quanto minha esposa somos de Deus, temos uma vida de oração, servimos ao Senhor, e graças a Deus o meu filho está seguindo o nosso exemplo, sem nenhuma imposição, sem forçação de barra, só observando. Então, voltando aqui, o que eu sempre falo aqui nas pessoas, que nada mais justo do que um exemplo de casa, né? Você tem pais e mães dando exemplo, o filho vai seguir o exemplo do pai e da mãe. Isso acontece hoje em dia aí fora. Às vezes os pais não vigiam, não botam o filho para ir no caminho do Senhor. Aí no caso que a gente vê, vocês passaram por lutas, passaram por várias batalhas espirituais, não vou botar que sejam, mas é batalha espiritual. Às vezes as pessoas não entendem o que acontece na vida da pessoa. Eu não consigo um emprego, porque não é a pessoa botando mal, é o que eu acho. Se me corrija se eu estiver errado. Não é a pessoa, mas é uma batalha espiritual. Nós estamos em constante batalha espiritual. E você, sem saber de nada, sem conhecer o Evangelho, você falou,
Senhor, se estiver comigo, eu largo tudo e vou. Você abriu mão de uma vida fácil para poder ir uma vida difícil, porque para andar com Jesus não é fácil, as pessoas acham que é verdade. fácil. É luta em cima de luta, é prova em cima de prova, e você tem como testemunho. Eu venho, Renato, lutando, né? Eu venho lutando contra uma imposição de Deus, que eu decidi só ceder esse ano. O que acontece? Todo o emprego que eu armava, eu começava bem, 5, 6 meses prosperando, e do nada, era do nada. Começava a dar tudo errado, e Deus me tirava com mão forte. Aí sempre levantando alguém para dizer que Deus não queria eu trabalhando com o homem, queria eu envolvido 24 horas na obra dele, eu sempre relutando contra isso. Aí você tem uma noção do que eu estou te falando? Uma certa vez eu trabalhei na empresa GVT como vendedor. No primeiro mês que eu estava lá, eu fui o melhor vendedor de todo o Rio, Grande Rio, Niterói e São Gonçalo. Ninguém na rede vendeu mais do que eu. Simplesmente, a empresa decidiu não me pagar a minha comissão. E a menina que foi a minha empregadora me demitiu. Então, esse ano eu estava trabalhando também na empresa Santander. Nos 3 primeiros meses eu bati todas as metas. Do 4º mês para lá eu parei de bater a meta porque houve uma troca de supervisor e a supervisora que assumiu, ela mentia para os meus clientes. E eu, como servo do Senhor, não posso trabalhar em cima de mentira. Então ela construía um produto mentiroso, eu esperava ela ir embora e ela desconstruiu o que ela tinha construído. Quando ela descobriu, ela me tirou da equipe e eu fui mandar embora. Foi onde que eu decidi, olha, então, Senhor, já que o Senhor insiste tanto para isso, eu vou largar nas suas mãos e vou viver o que o Senhor quer para mim. E tenho que te dizer, tenho vivido o sobrenatural de Deus. Não tem nos faltado nada para a glória do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que querem abraçar a Deus e querem receber. Não é assim? Eu vou para Jesus, mas não, lá na empresa tal eles me pagavam X e para Jesus eu não recebo nada. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso e eu não gosto. Não gosto disso. É aquele negócio, eu não posso botar preço, porque senão eu estaria baixando o preço pelo qual o Senhor Jesus pagou pela minha vida. Então nós não fazemos isso, né? As pessoas nos ajudam, nos abençoam, né? Isso tudo fica a encargo do Diego, né? Que é o nosso assessor, ele que cuida da gente, mas é algo muito difícil, muito difícil. Você que está acostumado com um padrão de vida, está acostumado com certas coisas e de repente você se vê entre a tua vontade e a vontade de Deus. Ou tu permanece do jeito que tu está, acostumado com tudo que você tem, não vive o sonho que Deus tem para você, ou você tem coragem, faz como Abraão, sai da sua casa, larga a parentela, sai de sua casa e se lança no desconhecido, crendo que o Senhor irá te suprir na caminhada. Poxa, daqui a pouco vai contar o DVD do pessoal fala, não vou levar não. O DVD realmente está muito bonito. O testemunho do seu filho é mais bonito ainda, porque você quer conhecer o filho, você olha para o pai e para a mãe. Então eu vendo aqui, Renato vendo, tem grandes exemplos na minha frente. A esposa super simpática, o marido super simpático, levando a Bíblia debaixo do braço, mas não escondida, mas assim à mostra, para eu ver que são pessoas de Deus. Ao olhar, eu posso dizer isso para você, em alta evolução, você realmente é um homem de Deus, ver o brilho de Deus em você, ver a sinceridade das suas palavras, é uma pessoa muito educada, sabe bem situar as palavras. Então eu vou deixar você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, Gostaria sim. palavra aqui para os nossos ouvintes, e assim que ele terminar, a gente vai depois mandar um tchau do pessoal do Periscópio, que está acompanhando aqui ao vivo. Opa! Amém? E todos vocês todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E todos vocês que vão ouvindo, essa entrevista depois vai estar lá no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar marcando já, vocês poderem estar participando e vendo todo esse ao vivo que foi maravilhoso aqui no nome de Jesus. Vamos preparar aqui já, deixa eu começar aqui com os nossos convidados.
pregadores de Deus, do coração, bacana, da espera. Vamos deixar aqui a palavra do nosso amado. Você pode ficar super à vontade, mas antes de você de você mandar uma mensagem, eu queria você deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes. Você deixar a última mensagem, o irmão pode entrar para dar a palavra. Bom, amados, a mensagem que eu deixo para todos vocês é que quando você decidir se lançar no Senhor Jesus, lance-se sem reservas, lance-se confiando nele, tendo você a certeza de que o Senhor Jesus cuidará de você em todos os detalhes e em todas as áreas da sua vida. Lance-se no Senhor e você perceberá que essa é a aventura mais segura da sua vida. Amém. Então, deixa a sua amiga deixar uma mensagem aí para você. Bom, eu queria dividir com vocês um breve momento aqui de reflexão, para que você se situe sobre o que nós vamos falar. O texto proposto é o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 11, verso de número 16. Diz assim a inerrante palavra de Deus. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, para que morremos com ele. Amados irmãos, quando fazemos menção do Evangelho de João capítulo 11, facilmente trazemos à memória o grande milagre operado por Jesus na família de Lázaro, o ressuscitando e devolvendo às irmãs de Lázaro aquele que elas mais amavam. Porém, em toda essa passagem, às vezes passa desapercebido o convite feito para os seus amigos de ministério por Tomé, o homem que nós conhecemos como um homem de pouca fé. E nesse momento aqui, no capítulo 11, no verso 16, ele mostra que a fé dele não era tão pequena assim. Porque Jesus propõe aos seus discípulos a irem até a Judéia para poder ressuscitar Lázaro. Só que dias atrás, o Senhor Jesus quase foi apedrejado lá. E os discípulos temiam viajar até a casa de Lázaro e lá morrerem apedrejados, morrerem assassinados pela mão dos religiosos. E naquele momento Jesus não abre mão de viajar até a casa de Lázaro. Quando Tomé olha para o lado e percebe que os seus amigos de ministério estavam temerosos pela sua vida, ele faz um convite inusitado. Ele convida os seus amigos a irem junto com Jesus e, se caso fosse necessário, morressem junto com ele. Além de um ato de coragem, a palavra nos mostra um homem entendendo o verdadeiro convite do Evangelho. O verdadeiro convite do Evangelho, amados, não é um caminho a ser percorrido, não é uma viagem de encontro aos nossos desejos pessoais, aos nossos projetos individuais, às construções de nossos planos. Mas antes disso, é um abrir mão literal da vida, abrir mão dos sonhos, abrir mão dos projetos, abrir mão dos planos para que o projeto de Deus seja cumprido na nossa vida. É um abrir mão literal de tudo, da justiça própria, de tudo aquilo que você conhece como verdade, para passar a viver a verdade de Deus. O convite do Evangelho não é um convite de realização pessoal, aonde tudo começa em nós, desenvolve em nós e morre em nós. Antes, é para viver um projeto que começa no céu, no coração de Deus, se desenvolve através da nossa vida e alcança a vida daqueles que nos cercam, de todo próximo que nos cruza no caminho. O grande convite do Evangelho é para que sejamos nós instrumentos de Deus para poder abençoar outras vidas. Não para que as bênçãos morram em nós, não para satisfação individual, mesquinha e egoísta,
mas antes para que as nossas ações abençoem outras vidas ao ponto do nosso Deus ser glorificado. O convite do Evangelho era para que desejamos todos nós dividir o mesmo destino do nosso Senhor. O nosso Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Logo, nós também fomos chamados para, segundo os tesouros que Deus deposita em nós, enriquecer a outros. O nosso Deus, sendo mestre e Senhor, despiu-se de sua glória, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se fez carne e, estando em meio aos seus discípulos, lavou-lhe os pés, serviu a todo aquele que lhe cruzou o caminho, ainda que menor que ele. Ou seja, você também, eu também, todos nós fomos chamados para servirmos uns aos outros. E acredite, quanto mais Deus te levanta na terra, quanto mais Deus te exalta, mais necessário se faz de que nós sirvamos aos outros. Quanto maior é a tua autoridade, maior deve ser a sua servidão. O Senhor Jesus convoca a todos nós para fazer com que o nosso mundo seja muito maior que o nosso próprio umbigo, mas que o nosso mundo seja tudo aquilo que nos cerca. O convite é literal, é sair da tenda, como foi feito com Abraão. Porque quem está dentro da tenda só consegue ver tenda. Mas Deus chamou a cada um de nós para contemplar as estrelas e as contar, se é que é possível. Deus te chamou e me chamou. Chamou a cada um de nós para que não tenhamos a nossa vida com aquilo que é mais precioso. Porque se necessário for, abrir mão dela para estar na presença de Deus, que assim o Senhor nos conceda a graça para fazer. Porque eu percebo um homem aqui dizendo que não valia a pena viver nesta terra se não fosse na presença do Senhor Jesus. Que você entenda o convite de Deus nessa tarde, que você se lance nesse convite, que o Senhor Jesus te use de forma muito poderosa para que a glória dele seja transmitida na sua casa, no seu ambiente de estudo, de trabalho, na sua vizinhança, que as pessoas possam ver que você caminha em direção, não à sua realização pessoal, mas que você anda em direção à realização do desejo de Deus na sua vida. E acredite, com isso, o teu coração se alegrará. Com isso, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Com isso, você não precisará mais correr atrás de uma certa reconhecimento pessoal, porque o próprio Deus fará menção do seu nome. O próprio Deus te reconhecerá. E quando o brilho do Senhor brilhar através de ti, não há quem não possa te enxergar. Porque o velador não foi feito para estar debaixo de uma mesa escondido, mas antes para estar em cima da mesa, alumiando toda a casa. O Senhor não edifica a cidade em cima de montes para que ela seja escondida. No momento em que cada um de nós andarmos em direção da realização da vontade de Deus, acredite, o Senhor há de te tirar dentre os monturos e te colocar em meio aos príncipes, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele tem prometido. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. A minha oração é para que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Povo de Deus que nos acompanha pela internet, que Deus o abençoe. Foi um prazer estar contigo. E não se esqueça nunca, amados, é daqui para o céu.